Olá pessoal, tudo bem? Vamos ver o informativo número 672 do STJ, que trouxe uma questão muito importante sobre prescrição. Na verdade, uma mudança jurisprudencial, tanto do STJ, você vai ver nesse julgado, quanto do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. Informativo 672 do STJ. Atenção, a notícia é bem simples, que eu destaquei. O acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da prescrição. Para você entender isso aqui, você precisa entender como o STF e o STJ entendiam até bem pouco tempo atrás. Eles tinham o entendimento de que o acórdão confirmatório ele não interrompia o prazo prescricional. Gabriel, não entendi. Então, vem comigo para você entender. Vamos lá. Como sempre, para estudar prescrição, linha do tempo. Muito bem. Atenção a isso. Regra geral, o prazo prescricional começa a contar a partir da consumação do crime. Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa, artigo 117(1) do Código Penal, a prescrição é interrompida e o prazo começa a contar de novo do zero. Se não se tratar de procedimento do júri, quando o juiz profere a sentença e ela for uma sentença condenatória, 117, inciso 4 do Código Penal, também o prazo é interrompido. Tá? Lendo o artigo 117, inciso 4, nós percebemos o que também? Que o acórdão confirmatório, ele também interrompe o prazo prescricional, artigo 117, inciso 4. Ok? Muito bem. Qual foi a questão aqui? A questão é, vamos ler o artigo 117, inciso 4. A redação é essa aqui, olha. O curso da prescrição interrompe-se, inciso 4, pela publicação da sentença ou do acórdão condenatórios recorríveis. Eu vou repetir. Pela publicação da sentença ou do acórdão condenatório recorríveis. Aqui eu escrevi confirmatório, mas é condenatório. Desculpe, vou consertar. Condenatório. Ok? Bom, então, pela lei, a sentença de natureza condenatória interrompe o prazo e o acórdão igualmente interrompe o prazo. Qual era o entendimento do STF, também do STJ em relação a isso? Que a sentença vai interromper? Não há discussão sobre isso. Interrompe, tá? Agora, o juiz condena o réu. Aqui interrompeu-se o prazo. A defesa recorre e o tribunal profere o seu acórdão, tá? O acórdão, ele sendo condenatório, ele pode ser um acórdão meramente confirmatório. Ou seja, ele é condenatório e confirmatório. O tribunal diz assim: conheço do recurso de apelação, porém nego-lhe provimento. Ou seja, conheceu da apelação, mas negou o provimento. Quer dizer o quê? Isso quer dizer que aquele acórdão manteve a condenação. Então, aquele acórdão é um acórdão confirmatório daquela condenação em primeira instância, da sentença, e além de ser confirmatório, ele é condenatório. Ah, Gabriel, mas ele não confirmou a sentença? Sim, só que o acórdão substitui a sentença. É o efeito substitutivo do acórdão. Tanto é que quando o processo desce do tribunal para a primeira instância, que despacho o juiz profere? Cumpra-se o venerando acórdão. Ele não fala cumpra-se a sentença, fala cumpra-se o acórdão. Então o acórdão meramente confirmou a condenação. Temos um acórdão confirmatório e condenatório. E aí se entendia em jurisprudência do STF e do STJ o seguinte: como esse acórdão
embora condenatório, ele é meramente confirmatório, ele não trouxe nenhuma inovação naquela condenação, ele não tem o condão de interromper o prazo prescricional. Por quê? Porque ele não inovou. Ele apenas confirmou, ele apenas manteve aquela condenação nos exatos termos da sentença condenatória. Ok? Ah, Gabriel, mas pensando assim, quando é que então que a gente iria aplicar o artigo 117, inciso 4, quando fala de acórdão? Bom, vamos imaginar uma primeira hipótese. Sentença absolutória. A sentença aqui foi absolutória. Interrompe o prazo? Não. Não interrompe por quê? O que interrompe é a sentença condenatória. A acusação recorreu e o acórdão reformou a sentença para condenar. Ok. Então temos ali um acórdão condenatório que reformou a sentença. Nesse caso, estaria interrompido sim o prazo prescricional. Entendeu? Segunda hipótese. Segunda hipótese em que haveria interrupção, sim, pelo acórdão condenatório. Hipótese 2. A sentença era sim condenatória, o acórdão é também condenatório, mas o acórdão deu nova capitulação legal ao fato. A sentença condenou por estelionato. No acórdão entendeu-se que foi um crime de apropriação indébita. Por ter dado nova capitulação legal, aí sim, aquele acórdão, ele é condenatório e interrompe o prazo. Tudo bem? Terceira hipótese, em que o acórdão interrompia sim o prazo prescricional. A sentença condena, portanto, condenatória. O acórdão é condenatório, porém, o acórdão aumenta a pena e a escala do prazo de prescrição. Como assim? A pena aplicada foi de 3 anos. O acórdão mantém aquela condenação, portanto, ele é confirmatório e condenatório, e ele aumenta a pena. Mas não bastava só aumentar a pena, tinha que aumentar a pena e aumentar a escala do prazo prescricional. Ou seja, como assim, Gabriel? Da seguinte forma. O acórdão aumentou a pena para 5 anos. 5 anos. Ok? 3 anos, de acordo com o 109 do Código Penal, prescreve em 8 anos. Artigo 109 acompanha aí, 109, inciso 5. Já 5 anos, prescreve em 12. 109, inciso 3. Ou seja, aumentou a pena de 3 para 5 e aumentou a escala do prazo prescricional. Aí, nesse caso, também haveria interrupção. Ok? Se não fosse isso, se fosse um acórdão meramente condenatório e confirmatório, o prazo não era interrompido. E ponto final. Com esse novo entendimento, tanto do STF quanto do STJ, o que mudou? Mudou o seguinte, olhem. Vejam só vocês. Olha que interessante. Agora você pode ler o julgado que você vai entender. O acórdão confirmatório da condenação interrompe a prescrição. Ou seja, ainda que o acórdão seja meramente confirmatório, ou seja, a sentença condenou e o acórdão conheço da apelação da defesa, porém nego-lhe provimento. Se o acórdão mantiver a condenação nos termos da sentença, ele é um acórdão condenatório e também confirmatório. Ainda assim, haverá
a interrupção do prazo prescricional. Portanto, agora não importa mais se meramente confirmou, se não confirmou, se reduziu a pena, nova capitulação legal, agora basta a publicação de um acórdão e ele sendo condenatório, confirmatório ou não, o prazo prescricional estará interrompido. Tá bem? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!